Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, hoje dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Temos a nossa 48ª edição desse nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, estamos juntinhos de vocês, aqui, para poder trazer o que há de novidade, o que há de transformação acontecendo em todo o cenário da publicidade e propaganda no Brasil e no mundo. Eu sou Felipe Rosa, tenho a honra, o privilégio de mais uma semana estar aqui com vocês para poder repassar esses informativos, trazer as principais tendências que estão moldando o nosso cenário da publicidade e da propaganda. Hoje, inclusive, vamos trazer um conteúdo aprofundando a temática da semana passada. Semana passada falamos sobre o áudio mensurável, como que isso já está moldando o mercado norte-americano e como isso irá impactar diretamente a sua emissora. De quinta passada até hoje, várias emissoras me chamaram, inclusive num tom provocativo. Será que de fato isso vai acontecer? Será que aqui no Brasil as pessoas vão começar a mensurar a performance das campanhas? Hoje, além de trazermos essa rastreabilidade de performance, vamos falar sobre as principais ferramentas e as principais métricas que já estão sendo utilizadas no mercado norte-americano e que a sua emissora, num curto espaço de tempo, terá que se adaptar para essa realidade. Até mesmo porque o que não é visto não é lembrado. Contra fatos não há argumentos. Tem várias frases aí que a gente poderia trazer e, principalmente, pessoas mentem, números não. Semana passada, falamos muito sobre o conceito de que emissoras de rádio, agências de publicidade, profissionais que trabalham no meio da comunicação, comumente afirmam que o rádio não tem como se mensurar. Isso já caiu por terra. Sobre a rastreabilidade das veiculações, isso já é algo existente há décadas. Inclusive a Connect Mix já faz isso. E agora, o que mais está sendo falado dentro do mercado não é mais se a minha campanha está sendo veiculada, mas sim quantas pessoas diretamente estão sendo impactadas e, reforço, isso não tem nada a ver com a audiência. Isso não tem nada a ver com a audiência. O que importa é qual o percentual desse público-alvo que foi alcançado, que foi direcionado, quantas vendas foram geradas por meio dessa campanha. Quantos acessos no meu portal, no meu blog, na minha rede social que vieram diretamente desse público endereçável pelo rádio, streaming, dial, aplicativo. E é isso que nós vamos falar ainda mais nessa manhã de hoje. Mas antes disso, você emissora de rádio, você radiodifusor, que ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, pegue agora mesmo seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha participar da nossa comunidade. Lembrando que é um grupo fechado, não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, não tem correntes virais. Nós utilizamos o grupo para passar informativos do Connect Rádio. Então, sempre quando o conteúdo sobe para o YouTube, em primeira mão, vocês conseguem ter acesso a isso, assim como muito antes de começar o Connect Rádio, quem faz parte do nosso grupo sabe em primeira mão o conteúdo que será abordado e, consecutivamente, consegue participar com a gente no Google Meet. Então, no momento que nós estamos fazendo a gravação para subir esse conteúdo para o YouTube. E lembrando, para quem está aqui com a gente, o chat é aberto, o chat é interativo, vocês conseguem participar ao vivo aqui com a gente. E você, emissora de rádio, que ainda não é homologada pela Connect Mix, é um procedimento super simples, rápido, prático e de graça. Basta acessar parceiros.connectmix.com. Caso você já tenha o seu acesso, coloca o seu login e a sua senha. Para quem não tem, muito fácil, basta clicar na opção nova emissora, preenche o cadastro. No mais tardar até o dia seguinte, seu acesso já estará disponibilizado. Lembrando, essa nossa ferramenta ela foi criada inteiramente para atender as demandas de você, radiodifusor, você, radialista, você, OPEC, você, programador musical. Sabe por quê? Porque a Connect Mix, ao longo dessas mais de uma década, né? Então, na verdade, agora no final do mês vamos completar 13 anos já de existência. Nós criamos um conceito onde a gente une todo o cenário musical e todo o cenário publicitário para a sua emissora dentro de uma única plataforma. Então não tem aquilo mais de ficar esperando um relatório em PDF que vai chegar por e-mail, assim como também ficar entrando dentro do sistema de OPEC para extrair relatório de campanha que está sendo auditada.
Vocês conseguem isso de modo muito fácil dentro da nossa plataforma. Monitoramento 24/7, suporte em horário comercial no WhatsApp e no e-mail, relatório das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência, os principais lançamentos musicais da semana, download de materiais musicais e publicitários, acesso aos nossos Connect Apps, que é o nosso ecossistema de soluções da Connect Mix e também de outros parceiros, e mais conteúdos e palestras. Inclusive, o Connect Rádio começou justamente por conta do lançamento dessa plataforma. E quero já colocar uma observação. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, para nós, aqui dentro do Connect Rádio, é uma data extremamente importante, não o dia 12, mas essa 48ª edição do Connect Rádio é algo bem importante para a gente, porque sexta-feira passada, ou seja, um dia depois do Connect Rádio 47, nós comemoramos 1 ano de lançamento da plataforma Parceiros, da Connect Mix, assim como também 1 ano do Connect Rádio. Ah, Felipe, mas o ano não tem só 48 semanas. Sim, mas teve semanas que a gente acabou não fazendo o Connect Rádio, né? Período de férias, período de recesso, algumas outras particularidades, né? Mas, já temos aí 1 ano corrido, 1 ano sequencial, trazendo aqui para vocês todas as semanas, conteúdo, trazendo o que está acontecendo no mercado, lá fora. E tudo isso, além de acesso a esses conteúdos, a essas palestras, toda a nossa plataforma inteiramente de graça. Vocês, emissoras de rádio, não pagam e não irão pagar para ter acesso tanto à nossa plataforma, assim como aos nossos conteúdos. Eu sempre falo, hoje, o canal do YouTube da Connect Mix, se vocês entrarem lá, playlist, Connect Rádio, hoje, dia 12 de junho, já estamos acumulando 48 horas de conteúdo. Eu falo que isso é um MBA para emissoras de rádio, principalmente para o gestor, para o comercial, para o PEC, com conteúdos adicionais que dificilmente vocês vão obter em um outro formato aqui dentro do YouTube. Então, sem muitas delongas, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar um like, deixa um joinha, que isso é muito importante para que o algoritmo possa entregar cada vez mais os nossos conteúdos. Lembrando, o Connect Rádio é um movimento orgânico que a Connect Mix vem fazendo. No nosso grupo do WhatsApp já passa de 100 emissoras e nós divulgamos somente dentro desse nosso conteúdo e o que vai para o YouTube. Inclusive, nós nem fazemos tráfego pago desse nosso conteúdo. Naturalmente, as emissoras estão buscando sobre isso dentro do YouTube e acabam interagindo e participando desse nosso ecossistema, o Connect Rádio. Relembrando mais uma vez, estamos comemorando 1 ano e agradeço imensamente a participação de todos vocês, toda a equipe da Connect Mix também, que sempre me deu apoio nesse sentido, mas também as emissoras de rádio que me chamam no WhatsApp para poder dar um feedback. Isso é muito importante, né? Faz a gente cada vez mais se motivar para todas as semanas estar aprofundando cada vez mais dentro dessa nossa temática, ok? E para as emissoras que estão com o nosso aplicativo desatualizado, basta escanear esse QR Code, vocês vão ter acesso ao a nossa agenda, onde vocês vão poder selecionar o melhor dia, o melhor horário, e um dos nossos técnicos vai fazer o acesso remoto na sua emissora e em menos de 15 minutos o problema vai estar resolvido. Vocês vão ter uma redundância de sinal aqui em todo o nosso processo de monitoramento e todo o processo de auditoria. Fechado? Agora sim, partindo para a nossa temática da semana, para quem já está desde o início, já está por dentro. Hoje nós vamos aprofundar a temática da semana passada. Gerou bastante rebuliço no mercado, quando eu vim publicamente aqui para vocês tratar que, pasmem, 64% do mercado que compra mídia em áudio, ou seja, rádio e streaming, nos Estados Unidos, já estão mensurando performance de campanha. Mais da metade do mercado rádio nos Estados Unidos já mensura performance. E performance... Se a sua emissora não consegue comprovar nem a veiculação, quem dirá a performance? A veiculação é a base, não é o mais importante.
É a base. O que importa para quem compra mídia, independente se é no rádio, se é em uma rede social, se é em um portal, em um blog, em um jornal, em uma revista, em um carro de som, pode ser o diabo A4, pode ser qualquer formato de comunicação. O que importa é a conversão. O famoso ROI, o retorno obtido sobre o investimento. Se eu coloco R$ 1.000 em mídia, quantos reais eu consigo converter em vendas? E aí, por várias e várias décadas, a gente sempre observa vários meios de comunicação se portando da seguinte forma: o meu papel eu faço, eu divulgo o conteúdo. Tá? Antigamente, de fato, era assim, né? O importante era divulgar o conteúdo e ir para o ar. Hoje não é mais somente isso, né? Vai muito além. Inclusive, quando se compra uma campanha no Facebook, se compra uma campanha no Instagram, se faz todo um traqueamento. Quando você compra isso lá no gerenciador de anúncios da Meta, né? É óbvio. Se você só clica lá em turbinar o conteúdo no Instagram, ele vai te dar as visualizações, o alcance, a quantidade de cliques, as interações, mas ele não consegue mensurar a conversão em venda. Agora, quando você compra essa campanha no gerenciador de anúncios dentro do Meta, ele traqueia essa campanha, inclusive na conversão. Inclusive, ele estratifica qual foi o ROI. Se você investiu R$ 1.000 e voltou R$ 2.000 em vendas, ele já coloca o ROI. O ROI nesse caso, 2. A sua emissora de rádio, ela consegue comprovar esse retorno obtido sobre o investimento? Se não, meus amigos, vos chamo a atenção. Lá nos Estados Unidos, 64% das campanhas já estão sendo mensuradas no quesito a performance. Aqui no Brasil, menos de 5% das campanhas são auditadas. Repito, menos de 5% são auditadas. Campanha auditada não tem nada a ver com mensuração de ROI. A auditagem, o monitoramento dessa campanha é a base, é o primeiro passo que precisa ser dado para se mensurar um retorno obtido sobre um investimento. É o primeiro passo. E hoje eu vou trazer aqui para vocês as metodologias e as ferramentas que estão sendo utilizadas lá fora e que a sua emissora pode moldá-las para o seu aspecto regional. E aí, conversando, né? Gente, todos os dias eu interajo com a emissora de rádio. O Connect de Rádio é o momento da gente convidar todo mundo para poder participar. Mas, de modo individual, eu converso pelo menos uma a duas emissoras de rádio todos os dias. Todos os dias. E ao longo desses últimos meses aí, já foi mais de uma centena de emissoras de rádio que eu já tive contato. De modo individual, rádio a rádio. E essa semana foi engraçado, tive contato com uma emissora e fui comentar sobre esses dados, né? O que está acontecendo lá no mercado norte-americano, mensuração de performance. E aí a rádio já foi, a primeira coisa que eles jogaram para mim foi assim: não, filho, o meu cliente aqui é 95% é o anunciante local. O anunciante local não conhece sobre isso, e ele não precisa desse nível de informação. Ele confia na minha emissora. O meu pai, que era o proprietário aqui, que é o proprietário aqui da emissora, esse nosso cliente está aqui com a gente desde quando meu pai comercializou. Sempre confiaram no nosso trabalho. E confiam, tanto que estão com a gente aí há 20 anos anunciando, todos os dias. Que legal, né? Parabéns. Mas sinto lhes informar que mais da metade das empresas morrem aqui no Brasil em menos de 5 anos. E boa parte dessas empresas podem, inclusive, ser futuros anunciantes dentro da sua emissora. E sabe por quê? A taxa de mortalidade das empresas aqui no Brasil ela é estrondosa? Porque muitas das vezes os empresários eles não conseguem montar uma boa estratégia e não conseguem ter um caixa saudável. Para ter caixa, tem que ter venda. Para ter venda, tem que ter anúncio. Dificilmente uma empresa, ainda mais agora, pleno século XXI, dificilmente uma empresa vai ter uma longevidade se ela não tiver uma estratégia comercial e uma estratégia de comunicação coligada, andando junto.
E aí o que muitas das vezes acontece é aquele anunciante que está contigo há vários e vários anos, em algumas situações há várias décadas, a emissora confia que o cliente consegue montar toda a sua estratégia de comunicação, porque sempre foi assim, ele sempre mandou o material prontinho ali para vocês, e vocês veicularam. Show de bola. Ao longo dessa última década, o que a gente mais consegue enxergar no mercado é que novas empresas nasceram com uma concepção de compra de mídia digital, principalmente as empresas que nasceram em períodos de pandemia. Essas empresas se adaptaram para uma realidade e não há rádio, associação e nenhuma outra instituição que vai conseguir botar na cabeça desse anunciante, dessa nova empresa, de que o rádio é um meio tradicional. Isso aí, na verdade, todo mundo sabe. Que o rádio é um meio seguro. Beleza, isso aí todo mundo sabe. Estamos afirmando frases que são ditas há décadas, há vários anos. Mas esse novo anunciante, muitas das vezes, por estar acostumado com o meio digital, eles se adaptaram para a realidade de mensuração, assim como o digital. E é por isso que muitas das vezes esse anunciante, ele não está anunciando no rádio. E aí eu quero colocar aqui um parêntese. Anunciante não é quem anuncia em rádio. Anunciante é quem anuncia em qualquer meio de comunicação. Então, se essa empresa já está adaptada para uma realidade onde eu cadastro um cartão, onde ela, né, já que eu estou dando exemplo de uma empresa terceira, essa empresa vai lá, cadastra um cartão de crédito dentro de uma plataforma digital, compra palavras-chave, compra segmentação, ao término da campanha, aliás, vou até corrigir, ao longo da campanha, porque não precisa esperar a campanha ser finalizada, ao longo da campanha já se mensura vários indicadores, inclusive o retorno obtido sobre o investimento, concordam comigo que esse anunciante dificilmente irá anunciar em uma emissora de rádio. E ainda assim acontece, né? E ainda assim acontece. Tem muita empresa que está anunciando nas redes sociais e que também anuncia em rádio, e que também anuncia em jornais, e que também anuncia em emissoras de TV, revistas e assim por diante. Agora, lá no ano passado, 2024, já falávamos bastante aqui dentro do nosso Connect Rádio sobre a comunicação omnichannel. Isso já é uma realidade nos Estados Unidos. Você consegue comprar vários canais em conjunto e mensurar vários canais em conjunto. Mesmo sabendo sobre essa realidade, o que está acontecendo lá fora, mesmo a Connect Mix trazendo isso à tona aqui dentro do Connect Rádio, ainda assim, a grande maior parte das emissoras estão pagando para ver. Na hora que acontecer, eu mudo. O mercado digital do rádio, tá? O mercado digital do rádio vem crescendo a galope. Quando a gente compara, por exemplo, a monetização de streaming das rádios, eu não estou falando lá do Casimiro, eu estou falando de você, emissora de rádio, do interior. Nos Estados Unidos, quase um quarto, um pouco mais de 23% das campanhas de rádio já são campanhas que foram comercializadas para o áudio digital, para o streaming, para o podcast da emissora, para o streaming do site da rádio, para o aplicativo da rádio. E aí? E a sua emissora? Quanto já o seu digital, o seu streaming, corresponde em percentual à volumetria da receita mensal? Talvez 10%? Talvez 5%? E talvez algumas emissoras isso seja 0%. Olha a oportunidade. Lá fora isso já está acontecendo. Aqui no Brasil, o áudio digital já está chegando na cola.
da segunda dezena em valor percentual de anúncio. Num curto espaço de tempo aqui no Brasil, em menos de 5 anos, a gente sai de 0% de mídia de streaming, das rádios, para já ultrapassa os 10%. Já ultrapassa 10%. O valor médio de compra em áudio digital. Felipe, mas por que você está me falando isso? Sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos eles já estão mensurando tanto o áudio digital quanto o rádio tradicional, o famoso dial aqui no Brasil. Dial, já vi falar de vários formatos, mas é o dial, a frequência. Lá já estão mapeando tanto. O digital é mais fácil. Mapear o streaming da rádio é mamão com açúcar e, inclusive, você, emissora de rádio, que ainda não mensura a sua audiência no seu streaming, dentro dos Connect Apps, já tem uma ferramenta disponível lá para vocês fazerem essa mensuração. Então, não perca tempo, tá? Cada vez mais nós estamos vendo os diretores de marketing, os CMOs, sendo cobrados para se ter um retorno obtido sobre o investimento de modo claro. É um número, é um número. O ROI não é um achismo. Não é assim, mas eu estou divulgando o supermercado aqui e o supermercado está aumentando as vendas. Isso não é ROI. ROI é um número. Esse número, ele é um número preciso. É um número preciso. Não é uma variável. Cada vez mais os diretores de marketing estão sendo cobrados para apresentar quais são os canais que melhor performam. E aí, muitas das vezes, por a sua emissora de rádio não conseguir se aprofundar nesse sentido, o diretor de marketing deixa de anunciar na sua emissora. Por quê? Ele não consegue provar que o seu canal, de fato, agrega algum valor dentro de uma campanha comercial. E o principal, essas métricas, ainda assim, mesmo que a agência, que é a sua parceira, que fica lá como seu representante para levar a campanha para dentro da sua emissora, muitas das vezes essa agência ela não consegue obter esse dado em tempo real. Precisa esperar uma campanha finalizar, muitas das vezes 15, 30 dias depois de uma campanha finalizada, que vai começar a mensurar esse ROI. Enquanto que o Zuckerberg consegue trazer esse dado em tempo real. E aí concordam comigo que é meio que desleal? É desleal. Literalmente, é uma corrida desleal que está acontecendo no meio da publicidade. E aí tem emissora que se coloca contra essa vertente e que critica o digital. Que o digital não funciona. Inclusive, eu falo muito sobre essa expressão, né? Curtida não paga boleto. Seguidor não paga boleto. Isso não é uma frase minha. Todo mundo que trabalha com marketing digital fala sobre isso. E aquilo ali só aumenta o ego. E eu concordo. Mas não tem como discordar que numa campanha, num gerenciador de anúncios do Meta, você consegue saber exatamente a quantidade de compras que foram feitas. Isso a gente tem que aplaudir. O mercado digital tem muito a nos ensinar. E se a sua rádio não está no mercado digital ainda, e repito, o mercado digital da sua rádio não é somente o anúncio patrocinado que você faz no Instagram e no Facebook, não é isso. O áudio digital para a sua emissora é o seu streaming, é o seu aplicativo. São os parceiros que comercializam espaços dentro da sua emissora em um formato digital. É isso. São essas métricas que cada vez mais você, OPEC, você, programador, você, radialista, você, gerente, coordenador, diretor, você, proprietário de uma emissora de rádio. Como eu disse, no digital, essas informações elas são obtidas em tempo real. Trazer isso para o mercado brasileiro é algo que muita gente vai literalmente sangrar. Muitas emissoras serão, sim, penalizadas. E quando eu digo penalizada, é que, gente, se for parar para pensar, um anunciante que está colocando 2 mil, 5 mil, 10 mil reais na sua emissora do interior, ele também está colocando 50 mil, 60 mil, 100 mil reais numa emissora de capital. E se ele ainda estiver patrocinando
um programa específico dentro daquela determinada emissora, o orçamento pode ultrapassar R$ 500 mil mês. Vocês concordam comigo que essa conta, ela tem que parar de pé? Quem coloca R$ 2 mil na sua emissora ou quem coloca 500 mil a R$ 1 milhão em uma emissora, vocês concordam que no mínimo esse valor ele tem que retornar? No mínimo esse valor tem que retornar para o anunciante, senão não faz sentido. Ele está perdendo dinheiro. E sabe qual é a boa notícia? Mesmo lá nos Estados Unidos, 64% do mercado já mensura performance, 31% dos anunciantes, eles afirmam não entender, não compreender sobre esse processo e a boa utilização sobre as ferramentas. Essa é a boa notícia. Então, mesmo lá, que o mercado está na nossa frente, mais da metade já se mensura performance, praticamente 1/3 do mercado não consegue ainda sobre como que isso vai performar. Aliás, vou até corrigir aqui. A conta é a inversa. E aí que mora a oportunidade. Apenas 1/3 dos anunciantes já conseguem compreender. Se fosse o contrário, né? Aí literalmente a gente já está no sal. Né? Porque se a gente falasse que 31% só não entende, 2/3 entende, a sua emissora já poderia ir para o ralo. Então a boa notícia, recapitulando, 2/3 do mercado ainda não compreendem, não tem uma boa compreensão sobre como isso funciona. Apenas 31% já está compreendendo, já mensura muito bem e entende sobre as métricas e as ferramentas. Esse número, eu ouso afirmar, em menos de 2 anos, será uma realidade aqui no Brasil. Será uma realidade. Pasmem, menos de 5% das campanhas do Brasil são auditadas. Menos de 5%. Esse número, há 2 anos atrás, não passava de 3%. Esse mercado de monitoramento, de auditoria, de se trazer dados estratégicos sobre campanhas, ele está crescendo a galope. Assim como o mercado digital do rádio está crescendo a galope. O anúncio digital está crescendo a passos largos. O anúncio digital, a sua rádio, fazendo um anúncio digital no site, no seu streaming, hoje, já aqui no Brasil, já tem como se mensurar. Inclusive, traquear 100% dessa operação. E como que lá nos Estados Unidos eles já estão fazendo toda a cadeia, tá? Pegando topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Vamos começar com o topo de funil, Brand Lift. O que é? É um formato de mensuração de aumento de reconhecimento, favorabilidade e intenção de compra após a exposição do anúncio. E como que isso funciona? Eles fazem uma comparação entre os grupos que foram expostos àquela determinada campanha. E aí se faz um controle sobre essa audiência. Um dos grandes cases, inclusive, foi uma campanha combinando o rádio mais streaming, que teve um aumento e uma percepção de marca numa indústria, no mercado B2B. Inclusive, esse foi um case que eu explanei um pouco mais para vocês na semana passada. Para quem aí depois quiser assistir, basta entrar no YouTube, dentro do nosso canal, lá da Connect Mix, Connect Rádio 47. E aí agora até aprofundando um pouco mais para vocês. Falamos ali, semana passada, de estratégia de topo de funil, que muitas das vezes as emissoras de rádio afirmam, né? Ah, rádio é topo de funil, topo de funil, topo de funil. Opa, lá nos Estados Unidos já se fala sobre rádio, no meio e no fundo de funil. O Web Lift nada mais é do que a mensuração do crescimento de tráfego no site após a veiculação do anúncio no rádio. Opa, isso dá para fazer, hein? Isso dá para fazer. E, inclusive, spoiler, pela Connect Mix, a gente já consegue traquear o horário exato que aquele conteúdo foi para o ar e, consequentemente, já começa a mensurar essa jornada. Falei muito disso semana passada, a jornada da sua audiência. A pessoa escutou o seu conteúdo no rádio, para onde que essa pessoa foi depois? Foi para um aplicativo? Ela foi para um site? E aí, ainda mais, fazendo esse traqueamento, a gente consegue mensurar o meio do funil. Ou seja, a pessoa foi alcançada,
ela começa a ter uma melhor percepção sobre aquele anunciante, sobre aquela marca que você está expondo, e ela vai buscar esse conteúdo porque ela teve um interesse. Isso é meio de funil. E aí, teve um grande case nos Estados Unidos, onde uma grande empresa no ramo de ar-condicionado, com anúncio em rádio, teve um aumento de mais de 51% de visitas no site da campanha que foi anunciada. O grande ponto é que o rádio ele não tem clique, diferente lá da rede social. O traqueamento ele é muito mais fácil, mas o rádio mesmo não tendo clique, o rádio ele tem o poder de passar conhecimento, informação. A tão famosa credibilidade do rádio pesa bastante. Inclusive, eu falo muito, empresas que nunca anunciaram em rádio têm mais probabilidade de fazer sucesso no rádio do que até aquelas empresas que já estão anunciando no rádio. E o grande gargalo é que tem muita empresa anunciando em rádio o mesmo conteúdo há semanas, há meses. Enquanto que no digital, geralmente campanhas elas vão para o ar diariamente, todo dia tem uma nova campanha. Então essa velocidade de troca de material, que aí, não, Felipe, mas supermercado é assim. Tá, por que uma indústria também não é assim? Por que uma empresa varejista também não é assim? Não, porque eles já estão acostumados com material institucional. E para a gente, emissora de rádio, isso é muito bom. Eu concordo. Menos trabalho, né? Você cadastrou o áudio ali uma vez, um spot uma única vez, e deixa esse áudio tocar o resto da vida. Inclusive, tem uma empresa lá de Araxá, escutava bastante rádio, né? As emissoras ali de Araxá, porque eu residia lá. Tem não vou dizer nome, mas tem uma empresa lá que, desde que eu me entendo por gente, o anúncio é o mesmo. A probabilidade de converter esse anúncio hoje ela é próxima de zero. Por quê? Porque já caiu, literalmente, no esquecimento, num limbo ali, que aquela pessoa que está ouvindo aquele conteúdo não vai mais converter. Mas é reforço de marca. Reforço de marca que pariu. Rádio não pode ser mais tratado somente como topo de funil. Precisa aprofundar, mensurar, mapear essa jornada. Mas aqui na minha emissora a gente não consegue fazer o web lift. Hoje eu tô meio puto da cara com essa situação. Usa o cérebro, usa a inteligência. Mesmo sem uma pesquisa de mercado, você sabe muito bem qual é o perfil das pessoas que interagem contigo no WhatsApp da rádio. O mínimo a ser feito é mapear qual é o perfil da sua audiência. Pelo WhatsApp. Não tem dinheiro para comprar uma pesquisa? Faz no seu próprio WhatsApp. Tira 30 minutos ali por dia para poder entender o que as pessoas estão buscando, o que elas interagem contigo ali no WhatsApp. Tem mais outros 10 minutos? Entra lá no Instagram da rádio. Tá lá, nos insights, você consegue mapear o perfil das pessoas que estão ali. E, consecutivamente, depois começa a mapear esse perfil. O que geralmente ele faz depois? Não tem dinheiro para bancar uma pesquisa? Faça uma entrevista, comece a ligar para a sua audiência, pergunte o que ele gosta, o que ele não gosta. Sabe aquela pessoa que está aí travada na rádio sem fazer nada já há vários dias? Pega essa pessoa para poder fazer esse tipo de análise. Tem um valor um pouquinho a mais para poder fazer um investimento? Contrata agora mesmo. Entra lá, parceiros.connectmix.com, já faz a assinatura da funcionalidade Metrics, que já vai fazer esse mapeamento aí automático para ti em tempo real. Mas não pode ser mais aquela desculpa de que o rádio é só topo de funil. E aí, aprofundando um pouco mais, agora já pelo Web Conversum já dá para fazer o mapeamento de fundo de funil. Quantas pessoas realmente compraram ou se inscreveram em uma determinada campanha após aquele anúncio? Semana passada falamos sobre os pixels, que isso já é usado há vários e vários anos nas campanhas digitais. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, o próprio Google, fazer o traqueamento desses pixels. E aí, mesmo que com o rádio não tem como a gente mensurar os cliques, sabe aquela sua campanha digital que está lá dentro do seu streaming? Opa, ali já dá para colocar um pixel. E aí você consegue mapear
toda a jornada automaticamente. Repito, vocês vão conseguir mapear a jornada da sua audiência por pixel de modo automático. E fazendo isso estrategicamente com a empresa que está anunciando contigo, dá para, inclusive, saber se a compra A, B, C, D ou E, qualquer compra que seja, tenha vindo por meio de uma audiência que foi impactada pela sua emissora. Inclusive, teve uma campanha de supermercado lá nos Estados Unidos que foi possível comprovar mais de 40 mil dólares num prazo de 14 dias vieram de uma campanha de rádio. Vocês concordam comigo que a partir do momento que esse diretor de marketing, gerente de marketing, assistente de marketing, o dono do supermercado, ele passou a ter a ciência que 40 mil dólares, gente, nós estamos falando de mais de 200 mil reais, vieram diretamente por conta de um anúncio do rádio. E aí, eu sei, no rádio é muito comum colocar os vouchers de desconto, cupom de desconto, né? Fala que você ouviu o conteúdo aqui no rádio. Funciona? Funciona. Funciona. Mas vocês não vão conseguir traquear 100% das compras, tá? Inclusive, até já afirmando aqui para vocês, com esses vouchers, com esses códigos, cupons de desconto que vem do rádio, na média, tá? É possível mensurar 13%. Apenas 13%, enquanto um traqueamento de pixel é 100%. Tudo que passou por meio que foi traqueado naquele pixel, 100% será mapeado. Continuando nos formatos de mensuração lá nos Estados Unidos, o foot traffic já é possível, inclusive, mensurar com pessoa física. Quantas pessoas escutaram conteúdo e depois visitaram fisicamente um ponto de venda? Visitas presenciais em lojas. Aqui no Brasil, inclusive, não sei se vocês já entraram em uma farmácia com câmeras, né? Não câmera de vigilância, tá? Mas câmera com inteligência artificial. Hoje, aqui no Brasil, já é uma realidade. A indústria farmacêutica, inclusive, está patrocinando vários e vários estudos e pesquisas para poder fazer um mapeamento completo da jornada de pessoas que adentram as farmácias. Quais são as gôndolas? Quanto tempo ela permanece dentro de uma farmácia? E, consecutivamente, eles traqueiam isso, inclusive, até no ticket médio. Pessoas do porte A, B, C e D entraram dentro de uma farmácia e compraram, na média, R$50, R$60, R$100, R$200. E aí, sabe o que essas farmácias já estão fazendo? Naquele mapeamento de tipos de pessoas, perfil comportamental dessas pessoas, que tem um ticket maior de compra, eles estão anunciando para esse perfil estratégico de pessoas. Por quê? Faz muito mais sentido anunciar para aquelas pessoas que me trazem uma maior lucratividade, concordam comigo? Nas farmácias, por meio das indústrias farmacêuticas, isso já se torna uma realidade. E agora, lá em Detroit, teve um aumento de 20% as visitas em um determinado happy hour por conta de uma campanha que foi ressoada em uma emissora de rádio. Retail sales, né? A parte de vendas dentro do varejo. O que a gente consegue mensurar? Um aumento direto nas vendas em campanhas em loja física ou online. Se faz um cruzamento de dados entre cartões, recibos, vendas, item a item. Gente, isso só é possível fazer por meio de traqueamento e por meio de tecnologia. Isso não tem como um ser humano saber e precisar exatamente. O fulano escutou meu conteúdo e ele direcionou lá dentro, por exemplo, de uma loja e fez uma determinada compra. Não, isso é praticamente impossível de se fazer devido à volumetria. Ainda mais quando a gente fala de varejo. Centenas de pessoas adentram todos os dias em lojas. Centenas de pessoas. Em algumas situações, milhares de pessoas. Em grandes capitais, dezenas de milhares de pessoas trafegam em lojas varejistas. Não tem como fazer isso no olho, no dedômetro, né? Contando pessoa a pessoa. E aí o mais fácil de todos, fazer, por exemplo, campanhas específicas de aplicativos, anunciar isso no rádio e mensurar a quantidade de pessoas que estão efetuando o download desse aplicativo.
Cada fase de funil tem um KPI, tem um indicador específico. Repito, cada fase do funil tem o seu determinado indicador e o seu determinado KPI. A partir do momento que a sua emissora de rádio começa não só mais a trabalhar a estratégia de topo de funil ali para o seu cliente, e que vocês conseguem mensurar e apresentar dados sobre o meio e até o fundo de funil, vocês podem ter certeza, mais e mais empresas irão anunciar na sua emissora e, consecutivamente, o ticket, que inclusive a sua emissora está cobrando no valor do spot, ele tende a aumentar. Até mesmo porque vocês, se chegar lá no fundo de funil com o ROI, se o ROI for 3, 4, se você aumentar 10%, 15%, 20%, 50%, ele ainda vai obter ROI. Ele ainda vai obter um retorno sobre o investimento. Agora, se a sua emissora não consegue provar um ROI para o seu cliente, R$10 o valor do spot é caro. R$5 o valor do spot é caro. 1 centavo passa a ser caro. Tudo é caro se não é mensurável. Se ele coloca R$1.000 na sua emissora, R$100 ou R$100.000, isso pouco importa. O que importa é o quanto, qual é o múltiplo desse valor que esse anúncio está conseguindo converter. E é por isso que hoje a gente consegue ver empresas, tá, aqui no Brasil, anunciando dezenas de milhares de reais no digital e todos os dias aumenta o volume de anúncio. Eu conheço empresas aqui do Brasil que estão anunciando no Meta e no Google mais de 20 milhões de reais por mês. Mais de 20 milhões de reais por mês. Em resumo, estão comprando praticamente toda a mídia segmentada para o público-alvo que eles precisam endereçar. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que eles colocam 20 milhões, retorna 50 milhões, 60 milhões. Eles pegam o valor desse retorno e injetam mais um pouco, porque na cabeça deles é muito simples. Se eu coloco R$100 e me volta 200, eu vou colocar R$1.000. Eu vou colocar R$10.000, porque ele consegue compreender esse retorno. Agora, preciso chamar a atenção. Esse ROI, ele é variável de campanha a campanha. No digital também. Não quer dizer que uma campanha está sendo anunciada e que teve um ROI 3, um ROI 10, que a próxima campanha o ROI será exatamente o mesmo. Ele pode ser, inclusive, mais. Mas ele também pode ser menor. Então, a publicidade, cada vez mais, está tendo essa análise de performance de modo científico. É uma matemática. E não tem como se fazer matemática, uma ciência, se não tiver dados, se não tiver indicadores. Isso é importante. Vos chamo a atenção. Semana passada, inclusive, trouxe aqui para vocês. O áudio demonstra performance superior às campanhas em vídeo em até 55%. Uma campanha de áudio pode converter 55% a mais do que uma campanha em vídeo. E olhem que hoje, principalmente nas redes sociais, campanha em vídeo é o que há de melhor. Os famosos, inclusive, VSLs, os vídeos de venda, isso é o que hoje é uma das coisas que mais converte no digital. Mas uma campanha de áudio muito bem orquestrada pode converter 55% a mais. Campanhas de áudio pode ter uma conversão 28% melhor do que as campanhas de search, as campanhas no Google, as campanhas de pesquisa. 13% superior às redes sociais. As campanhas de áudio podem ter esse impacto. 20% a mais nas buscas podem ser feitas por meio das campanhas de áudio. Se fala muito sobre o efeito halo, que nada mais é do que inclusive isso acontece nas redes sociais. Tem gente que anuncia no rádio em um dia e espera que no outro dia já
já vai estar vendendo. Tem campanha que isso acontece? Tem. Campanha de oferta, por exemplo, isso acontece bastante. Os próprios flashes, né, pode fazer uma conversão, inclusive, no mesmo dia, naquele mesmo horário. Os flashes ao vivo, né? E cada vez mais, dentro da publicidade, nós vamos falar sobre a otimização de dados. Otimização. E sabe por quê? Porque ainda aqui no Brasil não se tem dados suficientes. Mas com os poucos dados que a gente já consegue obter dentro dessas campanhas, as grandes agências, os grandes anunciantes, literalmente, porque eles aprenderam isso no meio digital, eles estão trazendo esse mesmo conceito para as campanhas offline. Eles querem ajustar. Literalmente, é o ajuste fino. Uma campanha que não está performando agora, eles já querem trocar a estratégia dessa campanha agora. Ele não quer mais esperar, por exemplo, 3 meses para poder fazer esse ajuste. Ele não quer mais esperar o término do mês. E por que eles estão trazendo esse conceito para o rádio? Repito, porque no digital é assim. Se a campanha não começar a performar agora, se eu quiser mudar a estratégia da campanha agora, eu consigo. Ah, mas o rádio... Gente, esquece isso. O rádio, ele, principalmente nas grandes capitais, ele já se adaptou para essa realidade. Porque assim, ele entende que os anunciantes dele já estão anunciando nas grandes plataformas digitais e que lá eles possuem esse domínio e eles precisam gerar essa flexibilidade, porque senão eles não vão conseguir um contrato ativo. Fazer essa análise de dados, ter os insights obtidos dentro da campanha, principalmente em tempo real, fazer um redirecionamento, otimizar essa campanha, fazer o ajuste do criativo. Aqui no Brasil a gente fala muito, aliás, nas emissoras de rádio a gente fala muito sobre as peças, né? Dentro das agências a gente fala muito sobre as peças. Porque era assim, né? A gente chamava as peças publicitárias. Era assim, né? Nos anos 2000, inclusive, período áureo, aí, década de 90 e anos 2000, período áureo aí da publicidade aqui no Brasil. Se falava muito sobre as peças. Se você falar peça para um especialista de tráfego pago, se você falar sobre peça para alguém que está veiculando campanha no Instagram, ele não sabe o que é. E não adianta você colocar na cabeça dele que peça é o material, ele não vai entender. Agora, se você fala criativo, que é o anúncio, né? Nada mais é do que o material que vai ser anunciado. Os criativos. Os ajustes nos criativos, eles estão sendo feitos em tempo real. Não existe mais, nas grandes capitais, aquela demanda de colocar o mesmo anúncio todos os dias, todas as semanas, todos os anos e não trocar. Cada vez mais estão fazendo testes. Sobe um conteúdo, deixa lá 3, 4 dias, mensura. Tá tendo retorno? Não, não tem? Troca. Passa para um outro material. Ah, essa emissora, esse público-alvo não tá gerando uma performance? Troca. Troca o bloco que foi contratado. Troca a emissora, troca a região. Nas redes sociais isso é feito a todo instante, a todo segundo. E no rádio já estamos notando essa mudança também. É óbvio, nem todas as emissoras estão já se adaptando para essa realidade. A maior parte delas ainda estão parados há 10, 15, 20 anos atrás, que é a mídia tradicional, a mídia regional, tudo certo, o seu cliente ele está desse formato, eu concordo. Eu só estou alertando que isso já está acontecendo lá fora, isso já está acontecendo nas grandes capitais, e uma hora ou outra isso vai chegar também no interior. Ainda mais porque cada vez mais nós estamos notando grandes empresas fazendo anúncio regional e anúncios nacionais. Cada vez mais. E aí, consecutivamente, a sua emissora precisa se adaptar para essa realidade. Não pode esperar a água bater na bunda, né? Não pode ficar esperando a água bater na bunda. Isso depende muito, inclusive, da visão estratégica do proprietário, do diretor da emissora. Então, chama a atenção, proprietários, diretores, gestores, coordenadores, se atentem a isso. Porque quando a água bater na bunda, não vai ter tempo para treinar a sua equipe, não vai ter tempo para poder se atenar ao que está acontecendo. Literalmente, chega, acontece. Naturalmente acontece. Há um ano atrás, a gente não falava. Há um ano atrás, nós começamos o Connect Rádio, e, salvo engano, foi lá para a 11ª edição que a gente começou a falar sobre inteligência artificial para o rádio, aqui para vocês.
Porque a gente foi esquentando o assunto até chegar na inteligência artificial. E quando eu trouxe que já existe rádio lá nos Estados Unidos, que isso é uma realidade, tá? Rádios nos Estados Unidos, que é 100% feito por IA, o atendimento ali da audiência é uma IA, o locutor ali é uma IA, as playlists são criadas por IA, todo mundo ficou assim, não, isso não pode. Gente, já tem música entrando no top 100 global aí, que é músicas que já são co-criadas com inteligência artificial. As maiores bandas do planeta estão co-criando com inteligência artificial. Clipes estão sendo gerados 100% por inteligência artificial. E olha que o clipe que foi feito lá, por exemplo, dos Beatles no ano passado, nem tinha o Veo 3, a nova plataforma do Google para poder fazer criação de vídeos. Não sei se vocês já sabem sobre isso, mas, gente, literalmente, hoje já é possível fazer vídeos cinematográficos ali com inteligência artificial. Quem dirá uma narração? Emissoras de rádio que estão dentro do nosso grupo do WhatsApp, eu vou mandar ao término aqui da nossa reunião, prometo para vocês, tá? O Connect Rádio termina 11 horas. No mais tardar 11h05. Eu preciso de 5 minutos de vocês. Eu vou mandar um compilado desse Connect Rádio 47, feito 100% por inteligência artificial. Eu vou mandar toda a transcrição desse nosso Connect Rádio para uma inteligência artificial e ele vai criar um podcast de 5 a 10 minutos com um resumão de tudo que foi tratado aqui. E o melhor de tudo, não é uma única pessoa falando. Eu vou colocar 2 pessoas. 2 pessoas falando sobre o Connect Rádio 48, sobre a temática do Connect Rádio 48. Preciso apenas de 5 minutos. Comprometo com vocês. Então, até 11h05 eu vou mandar no nosso grupo do WhatsApp um compilado do Connect Rádio 48 com inteligência artificial, 2 pessoas, literalmente, dialogando, conversando, interagindo sobre o assunto. Para a gente já chegar aqui nos nossos pormenores, o tempo, ele importa. O tempo, ele é precioso, inclusive para o rádio. E aqui a gente, literalmente, vai ter um desafio gigantesco. Nas redes sociais, os grandes gestores de mídia, eles estão eles estão mudando os criativos, eles estão mudando a estratégia, eles estão criando 2, 3, 4, 10, 100 campanhas de modo simultâneo. No rádio, nós temos o que a gente chama lá do efeito halo. Apenas 8% das conversões acontecem dentro dos primeiros 20 minutos após ouvir o anúncio. O restante, ele tende a acontecer de 30 dias até 12 semanas. Gente, 12 semanas nós estamos falando de praticamente 3 meses. Mas tem essa probabilidade. Então, batem na tecla com seus anunciantes. 8% das conversões, elas podem acontecer, inclusive, 20 minutos após o anúncio. Mas o restante das conversões podem vir a acontecer de 30 dias até 12 semanas, quase 3 meses. E aí tem muita gente que já está acostumado, né? Não, você tem que comprar campanha aqui na minha rádio por no mínimo 3 meses. Show de bola! Mas vocês concordam comigo que mesmo se você vender uma campanha de 1 semana, de 2 semanas, se minimamente ele começar a enxergar um retorno obtido sobre investimento, o ROI, ele vai pegar mais 1 semana, mais 2 semanas, mais 3 semanas, e na hora que essa campanha rodar ali por no mínimo 12 semanas, é onde a gente vai conseguir o ápice do retorno obtido sobre o investimento. O ápice. Após 12 semanas, se for a mesma campanha, a probabilidade de cair a taxa de conversão ela é muito grande. Muito grande. E aí cabe à sua emissora, eu sei que mas isso não é responsabilidade nossa, o time de marketing do meu cliente precisa entender sobre isso. Tá, mas se ele não entende, minimamente vocês precisam educar o mercado. Vamos mudar a peça, vamos mudar o criativo, vamos mudar o seu spot, também da forma que vocês quiserem, não tem problema, mas auxiliar na estratégia da campanha é algo que, na minha opinião, é vital para a sua emissora, é vital. Vocês não podem simplesmente esperar o seu anunciante mudar a estratégia. E sabe por quê? Porque no mercado digital, as grandes Big Techs, elas já oferecem dados estratégicos para a mudança de uma determinada campanha. Por exemplo, o gerenciador de anúncios do Facebook, a biblioteca de anúncios do Facebook, se vocês entrar, que inclusive isso é de acesso público, qualquer pessoa consegue acessar, entra lá, biblioteca de anúncios do Facebook.
você consegue ver os anúncios que mais estão bombando para aquela determinada palavra-chave, e aquilo é atualizado em tempo real. Inclusive, tem como ver até quantos anúncios estão sendo feitos sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado anúncio. E é isso que molda a cabeça da pessoa que está anunciando no digital. Porque ele está diariamente visitando a biblioteca de anúncios do Facebook, diariamente o Google Trends, vendo os principais padrões, tendências e buscas sobre aquele assunto. E lá ele molda. Você, emissora de rádio, não é uma Big Tech, mas vocês conhecem a audiência de vocês. Todos os dias eles interagem com vocês aí, minimamente no WhatsApp da rádio. Minimamente no WhatsApp da rádio. Então, comecem a estimular essa mudança ali dentro dos seus anunciantes. E só reforçando, semana passada falamos muito, o dial, né, que lá nos Estados Unidos se fala o OTA, o rádio do meio tradicional, ele tem um alcance massivo, ele passa credibilidade. Os podcasts, eles já começam a pegar principalmente a estratégia de meio de funil ali. Ele faz o engajamento profundo, ele cria essa ligação. E, inclusive, tem pessoas que são viciadas em podcasts. Por quê? Porque é legal, é legal, é legal. Inclusive, dá para você ver, né? Ver a outra pessoa. Então, você já tem um super estúdio. Se não tem um canal de podcast, e eu não quero ser redundante, tá? Porque já falamos, inclusive, um Connect Rádio especificamente sobre podcast para emissora de rádio, tá? Isso provoca um engajamento, uma dependência do conteúdo da sua emissora muito grande, muito grande. E o streaming, né? Que pode ser ali tratado como a grande base, e quando eu falo a base, não quer dizer que todas as pessoas que consomem rádio online, do meio tradicional vão consumir a rádio no meio online. Mas eu falo que isso precisa começar a ser a base da sua emissora, porque nós já estamos quase alcançando aí 20% de perfil de compra de anúncio aqui no Brasil, está vendo pelo rádio digital, pelo streaming. Nos Estados Unidos, esse número já ultrapassa a marca dos 23%, chegando quase a 1/4 do anúncio em rádio. Quase 1/4 do anúncio em rádio nos Estados Unidos é pelo streaming, tá? E cada vez mais a estratégia de áudio total. Conciliem um rádio tradicional, o streaming e um podcast. Isso precisa ser literalmente uma tríplice hélice dentro da sua emissora. Os ouvintes, cada vez mais, eles são multiplataformas. Ele não vai ouvir sua rádio simplesmente só no dial. Depois esse cara entra no Instagram, tem conteúdo seu sendo trafegado. Ele entra no TikTok, tem conteúdo da sua emissora por lá. Precisa ter essa estratégia multicanal, essas multiplataformas. Isso cada vez mais vai fazer um reforço de marca da sua emissora. E a pixels, mensuração de audiência preditiva, anúncios personalizados, mensuração unificada, isso tudo já é uma realidade do digital. E começa a ser uma necessidade do rádio. Inclusive, hoje, já se é possível, para a rádio, tá? Mensurar padrões e tendências do que é trafegado no rádio. Baseado nesses padrões, a gente consegue mensurar, por inteligência artificial, um determinado alcance, uma determinada emissora, um determinado conteúdo, para ser direcionado estrategicamente e obter o maior ROI possível dentro dessa campanha. Spoiler, você, emissora de rádio, que quer estar mais a par de tudo que está acontecendo na revolução de compra de mídia aqui no Brasil, o quanto antes, entre em contato conosco. Nós podemos auxiliar vocês em todos esses passos. Mas não adianta, né? Só a gente ficar falando, se da outra ponta as rádios também não... A sua emissora não se interessar, né? Hoje, na média, aí, a gente já está interagindo com 20 a 25 emissoras ali por semana. Das 7.000 emissoras que nós monitoramos. Para poder falar sobre isso, sobre estratégia, sobre posicionamento. Agora, para poder falar sobre campanha, sobre auditoria, que é um mercado que ainda tem muito para crescer no Brasil, esse número passa de 2.000 emissoras por semana. Passa de 2.000. Então, o nosso sonho é, daqui a pouco, já vai ter aí mais de 2.000 emissoras interagindo com a Connect Mix para poder falar sobre performance, sobre mídia, sobre inteligência, sobre a parte comercial, sobre como performar cada vez mais. E, para a gente finalizar, a sua rádio está pronta para essa nova era, por toda essa transformação? Provar o ROI com clareza,
é um número, não é um achismo. Atrair novos anunciantes, novos mercados, para a sua emissora cada vez mais conseguir aumentar a sua receita, sem depender necessariamente somente de um bom vendedor. Vocês precisam de um time, precisam de uma estratégia. Otimizar campanhas em tempo real. Esse eu falo, esse aí vai ser um gargalo gigantesco aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos já começa a ser algo real. Otimização de campanha em tempo real. Não esperar mais ao término da campanha para poder mudar, moldar a estratégia. E, principalmente, gente, vender resultado. Para de vender veiculação, venda resultado. Eu sei, o seu Media Kit é baseado lá nas veiculações, mas e o resultado? E o resultado? Senão esse cliente, ele anuncia uma vez contigo e não anuncia nunca mais na vida. E ainda vai queimar todo o mercado. Vai queimar todo o mercado de rádio. As rádios que mal se posicionam, empresas que interagem com essas rádios mal posicionadas, o que acontece é uma descrença no mercado. Essa empresa, além de não anunciar naquela determinada rádio, sai falando mal do mercado. Sai falando aí os quatro ventos que rádio não funciona, que rádio morreu. Que o rádio não é digital, que o rádio não está explorando esses canais. E sim, está. Eu sei que estão explorando esses novos canais. Como eu disse, todos os dias, nós temos uma equipe gigantesca aqui na ConnectMix, mas eu, minimamente, converso ali, no mínimo, uma emissora, mas geralmente é 2, 3 emissoras ali no dia. Isso eu. Fora as mais de 40 pessoas da ConnectMix que também interagem ali com a emissora. Sim, nós interagimos com emissoras que estão na direção, que estão partindo por um formato de mensuração de dados, de extrair e de elaborar estratégias para os seus clientes, de aumentar a sua receita. Mas isso não é realidade de 100% das emissoras, infelizmente. Não é uma realidade. Quando a gente compara, inclusive, estrategicamente falando, boa parte das emissoras aqui de rádio, né, no Brasil, estão aquém, muitas das vezes, sem entender sobre as suas veiculações. Muitas das emissoras. Isso já existe para vocês de graça. Não precisa nem pagar. Precisa da boa vontade para poder acessar parceiros.connectmix.com. É só isso. É só isso. Não tem que cadastrar cartão de crédito, não tem um boleto para poder pagar. Consegue já mensurar as campanhas auditadas em tempo real. Consegue extrair relatórios. E muitas das vezes, mesmo as ferramentas que estão sendo disponibilizadas, não são utilizadas. E sabe por que eu falo isso? Porque existem 7 mil emissoras, praticamente 7 mil emissoras que nós monitoramos. Dessas 7 mil, já é um volume muito bom, tá? Já tem 2 mil emissoras aí fazendo uso da nossa ferramenta. Show de bola. Temos mais 2/3 do mercado para poder trazer para dentro dessa formalidade. Se a sua emissora já está homologada pela ConnectMix, já é monitorada com certeza, né? Mas se ela já é homologada, aproveitem os nossos dados. Eles estão para vocês. E quando eu falo de mãos beijadas, é porque literalmente nós entregamos isso com total carinho para vocês. Não mãos beijadas no sentido de que tá aí de graça, faz o que vocês quiserem. Não, nós preparamos isso com todo carinho do mundo. Organizamos isso com todo carinho do mundo para estar de fácil acesso para vocês. Basta ter essa vontade, tá? E contem conosco. A ConnectMix, sem sombra de dúvidas, pode ser uma das principais aliadas da sua emissora durante todo esse processo de transformação. E juntos, nós vamos revolucionar esse mercado da publicidade em rádio no Brasil. Contem conosco. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!